A família, ela é primordial tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? Nós temos aí famílias disfuncionais que têm as suas funcionalidades, mas nós também temos famílias muito funcionais, famílias muito amorosas, que foi o que o Douglas trouxe muito é, sabiamente quando a gente fala da linguagem do amor. Então, quando a gente vai para a família e quando a gente vai para olhar o outro, a gente precisa estar vestido inteiramente com essa vestimenta da linguagem do amor, porque não dá para a gente olhar o outro sem ter este olhar e esta primícia do amor, porque eu digo muito em sessão e muitas vezes eu trago em alguns bate-papos, que mesmo o outro sendo o outro, ele é uma extensão da gente. Eu estou a todo momento me projetando no outro. Então, quando eu vejo uma pessoa em dificuldade, e qualquer que seja a dificuldade, eu geralmente, automaticamente, entro numa identificação com essa pessoa, porque algo nela está sendo projetado de mim. Então, por isso a importância, de novo, do autoconhecimento. Porque a hora que eu olho e percebo que eu estou me projetando no outro, eu falo, isso é meu e não do outro. E aí a gente entra no não julgamento. É onde a gente entra em não julgar a família que não dá conta de entender o que, que é um surto psicótico, de entender que aquela pessoa, ela está realmente chamando atenção, muitas vezes, para uma questão muito mais grave em termos de saúde mental, como a gente fala do suicídio, por exemplo, que as pessoas falam, ah, quem quer se matar não vai chamar atenção, ou está só querendo chamar atenção. Muitas vezes a pessoa usa artifícios de chamar atenção, porque é o único artifício que ela consegue para realmente ter este olhar da família e ter o olhar da sociedade, ter o olhar do mundo corporativo, por exemplo, como o Douglas teve. Ele poder trazer esse relato, e eu imagino que isso esteja bem detalhado na obra dele, no livro dele, do olhar e desse suporte do corporativo é fundamental, porque as empresas hoje estão começando a mudar de forma muito ainda vagarosa, mas a gente tem algumas empresas que já conseguem olhar a saúde mental como algo parte do ser humano. O Leonardo diz muito que nós somos um ser biopsicossócio-eco-espiritual. E eu adoro usar essa palavra, quando a gente brinca e traz em live, traz em palestra, o pessoal fala, nossa, é mais difícil falar do que paralelepípedo, porque nós somos seres de dimensões. Então, nós somos um ser biológico, onde a gente tem que cuidar da nossa biologia, do nosso organismo, da nossa saúde física, da nossa saúde orgânica. Nós somos um ser psicológico, onde nós temos questões emocionais e questões mentais para poder ser olhada e cuidada. Nós somos seres sociáveis, ou seja, somos gente que gosta de gente como a gente. Por isso que os 2 últimos anos que a gente passou, a gente foi tão afetado, porque a gente foi privado da interação social com o outro, né, com essa coisa do contato físico, com a coisa da questão do carinho e até o olho a olho. É muito diferente esse olho a olho aqui numa câmera do que o olho a olho no presencial. Você sente a pessoa, você tem a questão da energia, né? Tem a questão do santo bateu, o santo não bateu, né? Que é o que muitas pessoas trazem. Então, nós somos seres ecológicos, nós somos seres de ecossistema, ou seja, nós temos também os 4 elementos da natureza dentro da gente. Quando a gente vai para a natureza, de alguma forma, a gente entra em conexão com a nossa essência. Por isso que tem gente que fala, nossa, eu amo estar na natureza, eu amo botar o pé na areia, o pé na terra, o pé na grama, eu amo abraçar árvore, eu sou uma que abraço árvore, né? Quando eu encontro, fico abraçando árvore e tudo, adoro, porque é onde eu faço essa conexão, é onde eu gosto de realmente olhar para o céu, ver a formação das nuvens, olhar um pôr do sol, olhar o nascer do sol, olhar a chuva, isso entra em conexão com a gente. E nós somos seres espirituais, ou seja, nós somos seres que transcendem isso aqui que a gente está vendo de biotipo, isso aqui que a gente está vendo de característica, isso que a gente vê de termos materiais que a gente tem e o que a gente é em ser. A gente transcende isso. Então, quando o Douglas fala que dirigindo em surto, ele teve, né, algo ali, uma experiência que foi divina, que foi espiritual,
Eu acredito muito que ele tenha tido, porque todos nós somos seres espirituais e não partindo numa crença religiosa, numa questão de vertente religiosa, de um dogma que colocaram ali para a gente também, muitas vezes, como verdade absoluta, mas nessa transcendência. Então, a gente poder olhar todas essas dimensões, entendendo que nós somos um ser integral e cuidando dessas dimensões, é onde a gente tenta trazer o equilíbrio, é onde a gente tenta trazer a justa medida. E eu digo muito com relação à reação das pessoas, por exemplo, uma frase que as pessoas gostam muito em sessão, e eu começo a trazer isso para as conversas, né, basicamente, que não justifica, mas explica. Então, quando uma família entra, né, no envolvimento, ela está entrando por uma questão que não justifica, mas explica recursos que essa família tem, envolvimentos e projeções que essa família tem com essa pessoa que está em dificuldade mental. Aquela família que vira as costas, que não consegue se envolver, que lava as mãos, que abre mão, né, desse indivíduo, ela também não entra numa justificativa, mas numa explicação. Como é que é a história dessa família? Como é que é a dinâmica dessa família? Como é que é esse sistema familiar para entrar em envolvimento ou não de alguém que está em surto psicótico ou em alguém que está com uma questão mental que compromete o dia a dia dessa pessoa. Então, de novo, a gente olha para a questão da educação emocional, que quando eu era pequena eu tirei 10 em todas as provas, né? Só que não, a gente foi muito ensinado, e até hoje bate-se muito na tecla, que nós vamos ser alguém quando nós tivermos algo. E não nós vamos ser alguém só pelo fato de ser. E aí eu brinco muito que, né, desde pequenininho, quando a gente já nasce, a gente já é um Frankenstein. Porque a gente o olho é do pai, a sobrancelha é da mãe, o nariz é da avó, a boca é do tio, e aí a gente já é pedaços de família, pedaços de outras pessoas do nosso externo. E aí, quem realmente é o Douglas, quem é a Cristina, quem é a Viviane de fato, quem é o Leonardo, quem é o João, quem é a Maria, quem é a Simone. E aí a gente não consegue ter essa resposta justamente porque a gente está se engajando em ser alguém pelo que a gente tem, pela roupa, pelo carro, pela casa, pelo status social, pelo cargo no mundo corporativo, pelo tipo de trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho muito orgulho de dizer que, puxa, eu sou uma psicóloga autônoma. Eu consigo trabalhar muito mais e atingir e afetar positivamente muito mais as pessoas no dia a dia, uma por uma, a cada hora, no consultório, do que numa grande empresa, por exemplo. Mas é a minha experiência, é a minha forma de ver e de entender que, puxa, eu consigo ter muito mais liberdade de falar e atuar na minha área como autônomo. Só que para muitas pessoas, o CLT é a estabilidade, é a forma que eu entendo enquanto mundo. E, de novo, não justifica, mas explica. Porque eu entro no entendimento de como é que essa pessoa foi sendo construída, como é que ela foi sendo inserida os bloquinhos de construção na vida dela até chegar à pessoa que ela é. E aí ela chega no surto, ela chega num equilíbrio, ela chega numa saúde mental, ela chega num adoecimento mental. Então tudo vai culminando para o não e o sim, para os extremos bons e ruins. Então, a importância mesmo da gente botar luz nisso. Então, uma obra como a do Douglas, por exemplo, é fundamental da gente poder ter aí para a sociedade, relatando como é que acontece um surto. O que de fato, né, quem era o Douglas naquela reunião de 2004, quem é o Douglas hoje, quem foi o Douglas há tantos anos atrás que culminou em 2004 ele ter a questão que ele teve, por exemplo. Então, a gente vai olhando a subjetividade do indivíduo, a gente vai entendendo a exclusividade e a unicidade, porque nós somos unidade, nós somos um exclusivo, mas no emaranhado do todo. Então, quando a gente entende que nós somos um dentro do todo e o todo está dentro desse um que somos nós, a gente olha e fala: calma, pera, eu sou muito mais do que tudo isso. Por isso a importância da gente voltar e olhar que nós somos seres biopsicos, sócio-espirituais. Ó, Viviane, uma coisa que eu queria, eu acho que eu não respondi totalmente quando você questionou. Quando eu estava comentando sobre o 360, que a gente tem depoimentos no livro, né, da minha namorada à época, minha esposa hoje, da minha irmã, e temos também da psicóloga, que é uma prima, não por acaso, que me atendeu naquele momento,
onde eu estava em surto antes do meu internamento, antes da internação. Então, eu achei muito importante isso para que a gente, para que as, como informação, né, para que as pessoas soubessem como que cada um daqueles agentes sentiram e como que eles reagiram diante daquela crise. Isso é importante falar, né? Porque, na verdade, o Douglas teve um suporte da psicóloga, que é a prima, o suporte da família, o suporte espiritual. Ele teve esse suporte que a gente pode imaginar que a grande maioria não tem, né? Às vezes não passa por essa situação, né, Vivi?